Bom, vamos aprender agora, né? Vamos dar uma olhada aqui nos nossos mapas mentais, né? Então vamos aprender a mexer nesses mapas, ver como que eles funcionam na prática, né? Então, você entrando aí para a nossa comunidade, né? Adquirindo o nosso curso, você vai ter acesso a esses três mapas mentais aqui, ó. Tem um mapa mental, vamos dar um zoom aqui na tela, ó. O primeiro mapa mental relacionado com os riscos relacionados ao comprador, o segundo mapa com os riscos relacionados ao imóvel, e nós temos aqui, né, o terceiro mapa, que ele está relacionado com os riscos do vendedor, né? Vamos aqui então acessar, por exemplo, o do vendedor, né? Então vamos dar uma olhada aqui no vendedor, como é que ele funcionaria. Então clicamos ali no vendedor. Então aqui, ó, você tem aqui, você pode então, né? Isso aqui dá para a gente acessar pelo notebook, computador, enfim, pelo celular. Tudo que eu estou fazendo aqui você consegue fazer pelo celular. Então você consegue mexer nele aqui, né, de um lado para o outro. Você pode dar um zoom aqui, ó, clicando aqui embaixo, ó, diminuindo. Você consegue fazer isso pelo mouse também, igual eu estou fazendo aqui agora, sem clicar eu consigo fazer. Então, qual que é a ideia desse mapa mental? Ele traduz o nosso método de análise de risco. E a gente viu que o nosso método de análise de risco, ele tem 4 fases. Primeiro eu faço as perguntas pertinentes para o meu caso, para tentar buscar os riscos. Depois de feitas essas perguntas, eu vou conseguir identificar alguns possíveis, né, alguns indícios de algum risco. E aí eu vou buscar os documentos necessários para eu elucidar esse risco. Busco os documentos, faço a análise desses documentos, se for necessário peço mais documentos. E no fim, dou a solução para o meu cliente, né? Aponto para ele o risco e já aponto a solução. Esse processo como um todo está traduzido aqui nesse mapa mental. Então vamos imaginar que você está fazendo a análise de risco aqui do vendedor. Então a primeira pergunta que você vai fazer é: esse vendedor é uma pessoa física ou jurídica? Aí você vai vir aqui, bom, é uma pessoa física, vamos imaginar. Quando eu clico aqui, eu abro todas as possibilidades, olha só, de perguntas de uma pessoa física, né? Então eu vou primeiro saber se documentação, se os documentos de identificação dessa pessoa foram apresentados, se o proprietário do imóvel está falecido, se o proprietário é menor de idade, se o proprietário é interditado, qual o estado civil do proprietário, se o vendedor é casado, se ele é pai do comprador. Então, veja, são várias perguntas relacionadas com os riscos do vendedor. Ah, Tiago, eu tenho que passar por todas elas? Não necessariamente. Você, obviamente, vai ver qual é o seu caso. Então, por exemplo, a documentação, né? Documentação sempre vai ser apresentada, documento de identificação da pessoa. O proprietário é falecido? Não, o proprietário é vivo, já olhei a matrícula e o proprietário é o João, eu estou conversando com o João. Então não tem lógica você explorar essa aba aqui do mapa mental. Você passa para a próxima. O João é menor de idade? Não, não é menor de idade. Então não tem lógica você fazer isso aqui também. E aí você vai avançando aqui na medida que as perguntas aqui forem pertinentes, né, com o caso que você está analisando. Vamos dar um exemplo, né? Vamos pegar aqui um exemplo que pode ser um pouco complexo, né? Então, tipo assim, vamos imaginar que o vendedor é falecido. E aí, então vamos imaginar que você foi procurado por uma pessoa que te fala, ó, estou querendo comprar o imóvel tal, te dá a descrição do imóvel que ela está querendo comprar, e aí você olha na sua carteira de imóveis, você não tem nenhum, então você vai prospectar um imóvel, você vai trazer um imóvel para aquela pessoa, e aí você acha esse imóvel, você bate lá e fala, ei, está a fim de vender esse imóvel, eu tenho uma proposta de compra para ele, enfim. A pessoa fala, ó, tem interesse para vender? Eu tenho. O problema é que esse imóvel era do meu pai faleceu. Então você achou o imóvel que você precisa, mas ele tem um possível risco no meio, porque o proprietário ele é falecido. Como que você vai fazer essa compra e venda, ou você vai orientar o seu cliente da melhor maneira possível para você conseguir fazer essa compra e venda de uma pessoa que faleceu? Então, bom, primeira pergunta que você tem que fazer, né, o proprietário é falecido? Então, no nosso caso, a resposta já é sim, né, no nosso exemplo. Então, beleza, ele é falecido. Primeira pergunta, foi apresentada certidão de óbito? Tem que ter certeza que a pessoa morreu, né? Então você vai, bom, não foi apresentado. A pessoa fala, não tenho ela aqui agora. O que você vai fazer então? Você vai obter a certidão de óbito. O primeiro passo tem que fazer obter a certidão de óbito. Como que eu obtenho a certidão de óbito? Na aula que a gente estiver falando sobre documentação relacionada ao estado civil da pessoa, que nós vamos falar de certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão de óbito, eu vou te ensinar como obter essa certidão aqui. Você consegue fazer isso pela internet. Então eu vou te ensinar a obter uma certidão de óbito. Então você vai atrás da certidão. Você fala, tudo bem, pode deixar que se você não tem uma aqui, eu consigo uma. E aí você vai para a próxima pergunta. Bom, o inventário do seu pai foi feito?
a pessoa vai falar assim, bom, vamos imaginar uma situação mais complicada. Não, nem começamos o inventário ainda. Ele faleceu tem um mês, tem 15 dias, a gente nem pensou em inventário ainda. Bom, não foi feito. Então, quais são as possibilidades? Então, verificar com as partes o que seria mais interessante para o negócio. Então, verificar com o seu cliente o que é mais interessante para ele. Fazer uma cessão de direitos hereditários ou comprar o imóvel direto do espólio? Você fala, Thiago, não faço a menor ideia de qual que é mais vantajoso ou qual que não é. Lá na aula, né, nós vamos ter uma aula, um dos nossos módulos, né, você vai ter uma aula de aquisição de imóvel de pessoa falecida, mas você não precisa no primeiro momento assistir a aula. É interessante você assistir, para você ter um embasamento teórico, para você entender, mas o próprio mapa, veja bem, já vai te falar o que você vai precisar para resolver a situação na prática, lá na hora que você precisar. Ó. Bom, vamos imaginar que qual é a consequência da compra e venda de um espólio. Bom, se eu for comprar direto do espólio, eu preciso o quê? Eu preciso procurar um advogado, pois há necessidade de apresentação de um alvará judicial autorizando o inventariante a vender o imóvel do espólio. Eu só falo com o seu cliente, ó, você tem duas possibilidades como o inventário não foi feito. A primeira é comprar direto do espólio, mas para isso você vai precisar de um alvará judicial. Vai precisar o inventário terminar? Aqui não está falando nada, não precisa esperar o inventário terminar, só o advogado, autorização judicial e pode vender. Agora, e se você for fazer uma cessão de direito hereditário? Nesse caso, tem que procurar um cartório de notas para realizar a escritura de cessão de direitos hereditários e, posteriormente ou concomitantemente, realizar a escritura de inventário e partilha. Então, perceba que na cessão de direitos, você vai precisar fazer um inventário. Mas está vendo? Olha aqui, ó, você não precisa ter o conhecimento jurídico. Eu já te dei a solução para, no caso em que a pessoa, o proprietário é falecido e o inventário dessa pessoa não foi feito. Você não vai conseguir fazer a compra e venda desse imóvel? Vai, você tem duas possibilidades. Você tem a possibilidade da compra e venda direto do espólio ou da cessão de direitos hereditários. E está aqui o que você precisa fazer para dar essa solução para o seu cliente. Então perceba que, mesmo sem assistir a nossa aula, o ideal é que você assista a aula para você ter um embasamento teórico, para você entender um pouco melhor, mas na prática ali, no celular, na hora da conversa com o seu cliente, você já consegue responder para ele. Você vai falar assim, ó, é dessa maneira que você pode proceder. Bom, só para explorar um pouco mais aqui, né, vamos fechando aqui, vamos voltar aqui, vamos imaginar então que você está comprando o falecido e o inventário foi feito. Ah, foi realizado o inventário? Foi realizado o inventário. Então, você vai fazer o quê? Você vai solicitar, já que o inventário foi feito, você vai solicitar o formal de partilha ou a escritura pública de inventário e partilha, pois na escritura de compra e venda tem que constar como vendedor os herdeiros que receberam o imóvel no inventário. Então, você vai solicitar esse documento. Com ele em mãos, você vai responder essa pergunta aqui. Na partilha, o imóvel foi partilhado para a pessoa que se apresenta como vendedor? Então, você está lá conversando com a pessoa fala, pô, meu pai morreu, eu quero vender. Aí você vai perguntar para ele, bom, mas você é o dono? É com você que o imóvel ficou? Bom, aí depende, né? Você tem três possibilidades, tá vendo? Ó? Então, você com o formal de partilha na mão, você vai perguntar, você vai buscar o formal de partilha e vai vir uma pergunta. Qual pergunta? A pessoa que está conversando com você, lá no formal de partilha ou na escritura pública, o imóvel foi entregue para ela que ficou com o imóvel do falecido? Então, sim, o imóvel foi partilhado exclusivamente, a primeira hipótese, para a pessoa que se apresenta como vendedor. Então, beleza. Então, a pessoa que você está conversando é a pessoa que lá no documento está falando que realmente ficou com o imóvel. Esse inventário já foi registrado na matrícula? Aí você tem duas possibilidades, não e sim. Vamos para que tenha um pouco mais de dificuldade, né? Não que ela não tenha solução, ela tem um pouco mais de dificuldade. Ele não foi registrado. Bom, então a pessoa que se apresenta como vendedor participa sozinha do contrato de compra e venda, mas o formal de partilha ou escritura de inventário deve ser registrado na matrícula antes da escritura de compra e venda. Assim, o formal de partilha ou escritura deve ser apresentado antes ou concomitante com a escritura de compra e venda do imóvel que você está intermediando agora. Então perceba, ó, que você está tratando de um imóvel que a pessoa faleceu, o inventário foi realizado, nesse nosso segundo exemplo aqui, e nesse inventário que foi realizado, o imóvel foi partilhado com a pessoa que você está tratando, mas ele não está registrado na matrícula. Então a solução está aqui, o que você tem que fazer. Aí se ele tivesse registrado na matrícula, a solução é outra, que está registrado na matrícula sim. Então você agora só realiza a compra e venda que você está intermediando e apresenta esse contrato porque o inventário já está registrado. Então, ó, você vai ter as possibilidades. Ah, mas
o imóvel foi partilhado para a pessoa que se apresenta como vendedor e também para outras pessoas, para outros herdeiros do falecido. Vamos imaginar que essa pessoa que você está conversando tem irmãos. E não ficou só para ela, ficou também para os irmãos. O que eu faço? A solução está aqui, ó, formal de partilha. Ou a escritura foi registrada? Vamos imaginar que não tenha sido registrada. Você pode realizar o contrato de compra e venda e deve constar nesse contrato como vendedor do imóvel todos os herdeiros que receberam o imóvel de acordo com o formal de partilha ou a escritura de inventário e partilha. O formal de partilha ou a escritura de inventário e partilha deve estar registrado na matrícula antes da apresentação da escritura de compra e venda do imóvel. Assim, o formal de partilha ou a escritura de inventário e partilha deve ser apresentado antes ou concomitante com a escritura de compra e venda do imóvel. Né? Então perceba que todas as soluções elas estão aqui. Teria uma terceira hipótese, né? Não, o imóvel, qual a pergunta que a gente está fazendo? Se na partilha o imóvel foi partilhado para a pessoa que está conversando com você e falando que é dona do imóvel. Então não, o imóvel não foi partilhado para a pessoa que se apresenta como vendedor. Então você está falando com a pessoa não, o imóvel ficou comigo. Aí você pega a partilha, não ficou. Não ficou com você, ficou com uma outra pessoa. O que você faz então? Você vai perder a venda? Não vai. É possível realizar o contrato de compra e venda, mas deve constar como vendedor o herdeiro que recebeu o imóvel do formal de partilha. Então você tem que procurar essa pessoa para saber se ela quer vender o imóvel, porque é ela que se tornou a dona do imóvel, né? Então perceba que todas as soluções estão aqui presentes para você, né? E vamos imaginar que, estou me mexendo aqui, mas vamos imaginar que você, vamos voltar aqui, você, deixa eu fechar aqui, vamos subindo aqui, deixa eu diminuir o zoom aqui, ó. Vamos voltar lá em cima. E aí você está assim, poxa, mas eu tenho que assistir todas as aulas? Eu queria saber um pouco mais sobre compra e venda de imóvel realmente de pessoa falecida. E eu vou ter que ver todos os módulos, onde é que está essa aula, como é que eu faço, né? Porque você vai comprar o nosso curso e vai ter acesso ao mapa mental. Você tem todas as aulas do curso e o mapa mental. Você não precisa, você fica tranquilo. Você vai lá no mapa mental e aqui, ó, por exemplo, tem uma nota, ó. Você vai clicar, ela vai te direcionar lá, ó. Para saber sobre compra e venda de imóvel de pessoa falecida, você tem que assistir a aula 8 do módulo 4 sobre vendedor falecido. E assistir também a aula número 9 do módulo 4 sobre sucessão de direitos hereditários. Então, para cada quadradinho aqui, ó, vai ter uma nota te direcionando para qual parte do curso, qual aula do curso você tem que assistir, né? Então, e aqui você vai, enfim, não sei, né? Então, ó, procurador, né? Vamos pegar uma situação aqui, ó, procurador também, olha a quantidade de coisas que você tem que, é muito comum compra e venda por procuração, né? Então, vamos supor que o proprietário, o vendedor, vai dar uma procuração para alguém vender um imóvel para ele. Olha a quantidade de situações que você tem que observar numa compra e venda com procuração, ó. A procuração para investimento particular ou público, vou te explicar isso na aula, qual é a diferença, qual é a importância disso. E aí você vai esmiuçando aqui, ó, se é particular, os cuidados que você tem que ter lá, ó. Então perceba que o mapa mental, ele é bem completo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa do imóvel, por exemplo, né? Então vamos dar uma olhada no mapa do imóvel. Então você está aqui no mapa você vem aqui em cima, ó, você está aqui no mapa do vendedor, você clica aqui em cima, ó, vai aparecer para você os outros dois mapas, o do comprador e o do imóvel. Vamos dar uma olhada no mapa do imóvel. Então, da mesma maneira, você vai ter várias perguntas, né? Então, você vai olhar, por exemplo, ó, o imóvel é rural ou é urbano? Então, vai abrir lá, urbano ou rural, e aí você vai ter várias possibilidades, né? Se o imóvel é urbano ou rural. Uma coisa que tem muito legal que também, você, poxa, tem uma situação e você quer procurar essa situação. Então, vamos imaginar, não sei se você já ouviu falar de imóvel, patrimônio de afetação em imóvel rural, né? É uma coisa muito importante. Foi uma alteração legislativa bem recente. Se você mexe com imóvel rural, você precisa saber o que é o patrimônio de afetação em imóvel rural. Se você não sabe, não tem problema. Você vem aqui, ó, bom, patrimônio de afetação. Então vamos digitar aqui, afetar. Já até apareceu lá, ó. Já até apareceu lá. Rural em afetação, já até apareceu para você. Vamos clicar aqui, ó lá. O mapa vai abrir, ó. Você vai procurar, ele vai ter indicado para você onde é que tá, vamos procurar, vai ter algum lugar que você vai passando, aqui, ó. Já destacou para você, ó. Patrimônio rural em afetação. E aí, se você pegou uma matrícula do imóvel e está escrito lá que aquele imóvel rural, aquela fazenda, é um patrimônio rural em afetação e você não sabe o que fazer,
é só você vir aqui no mapa mental que eu vou te explicar tudinho que você precisa fazer para ter, uma análise segura, né, para o seu cliente. Então vamos explorar um pouquinho aqui o mapa mental, né, do imóvel. Então, opa, fechei demais aqui, porque é muita coisa, né? Você volta aqui, diminui o zoom. Então vamos imaginar lá, deixa eu fechar aqui o nosso buscador aqui. Então vamos lá, o imóvel é urbano, é rural. Vamos imaginar que ele é urbano. E aí você vem lá, são várias perguntas. Foi apresentada a certidão da matrícula? A primeira pergunta que você tem que fazer quando vai analisar o risco do imóvel é saber da matrícula. Então você vai ver, bom, não foi apresentado. Então você vai obter, analisar como que eu obtenho a certidão da matrícula. Eu vou te ensinar a obter também. Você consegue pela internet, isso tranquilamente, pelo celular você consegue fazer. Bom, sim, foi apresentada. Ela tem mais ou menos de 30 dias? Ela tem menos de 30 dias. Bom, ela tem o quê? Ela foi emitida há menos de 30 dias? Sim. Ela foi emitida há menos de 30 dias. Então você pode prosseguir. Porque ela está atualizada. Não, ela não foi emitida há menos de 30 dias. Então você precisa pegar uma certidão atualizada. Aí, de posse da matrícula, já que você fez essa primeira pergunta e você vai estar com a matrícula na sua mão, você vai para as próximas perguntas, porque são todas relacionadas com a matrícula. Na certidão da matrícula, a transcrição consta o vendedor como proprietário, a descrição do imóvel é precária. Essa aqui, né, a que mais, talvez a que mais traga dúvidas para quem está analisando, os ônus, os gravames que existem na matrícula. Então vamos ver lá quais são, ó. Na certidão tem um gravame? Sim. Qual? Olha a quantidade de gravame que nós colocamos aqui. Eu coloquei basicamente, né, todas as possibilidades de ingresso na matrícula que a lei de registros públicos aponta. Ó, bem de família, hipoteca, alienação fiduciária, contrato de locação, penhora, arresto, sequestro, tudo aí que a lei de registros públicos coloca, ó, tem como você analisar através do nosso mapa mental. E é o que eu venho falando, né? Não precisa saber direito. Isso tudo aqui é uma análise jurídica. Sim, é uma análise jurídica, mas você como corretor tem que saber fazer uma análise jurídica. Porque você tem a responsabilidade de passar toda a informação para o seu cliente. E olha como é que você não precisa saber direito. Vamos pegar uma questão aqui processual, uma penhora. Então você abre a matrícula e tem uma penhora lá. O que você faz? Você vem aqui no mapa e busca penhora. Beleza. Então, há uma penhora verbada na matrícula? Sim. Então você vai pegar a resposta. Nossa resposta sempre é sim. Então o que eu faço agora? Essa penhora é a favor da União ou uma de suas autarquias, por exemplo, o INSS. Aí você vai ler na matrícula, vai estar escrito lá, penhora em favor da União. O credor que promoveu a penhora é a União. O exequente que promoveu a penhora é o INSS. Enfim, você vai analisar. Então, será que é o INSS? Vamos ver. Vamos imaginar que sim. Então, a penhora, ela é em favor da União. Você está lendo na matrícula, está escrito na matrícula. O que você faz agora? Bom, o processo no qual a penhora foi determinada já foi encerrado, possibilitando o pedido de cancelamento da penhora? Sim, você vai jogar na internet, na busca processual lá, vai ver que vai estar lá processo encerrado, e aí você vai aprender a fazer isso como? Lá que a gente aprender a fazer busca de certidão de feitos ajuizados, né? Lá na parte do NIRC do vendedor, você vai aprender a entrar no site dos tribunais, eu vou te ensinar a entrar no site dos tribunais para saber se o vendedor está respondendo um processo. Então, se o vendedor tem uma penhora, você precisa saber se esse processo que gerou essa penhora está valendo ou não. Você vai ter aprendido lá na aula de como pegar uma certidão de feitos ajuizados. Então, se sim, então qual é a nossa pergunta? O processo foi encerrado? Sim. Então, qual é a solução? Você tem que procurar um advogado, pois você é necessário cancelar a penhora para realizar a compra e venda do imóvel. Então, no caso de uma penhora em favor da União, mesmo que o processo tenha sido encerrado, você só vai conseguir fazer a compra e venda se você cancelar a averbação da penhora. Sem isso, você não consegue fazer. Tá aqui a solução que você vai dar para o seu cliente. Não, o processo não encerrou. O que você faz, então? O imóvel não pode ser vendido. Por que o imóvel não pode ser vendido? Lá na aula de penhora eu vou te explicar isso, mas as penhoras em favor da União e de sua autarquia tornam o imóvel indisponível. Não tem como vender. Não tem como vender. Você já sabe o que você vai fazer. Então, se o processo não encerrou, não tem como o imóvel ser vendido. Porque uma vez que a penhora entrou em favor da União, para vender o imóvel, só com cancelamento dessa penhora. Vamos imaginar então que o imóvel tem uma penhora, mas ela não é em favor da União. O que você faz então? Então, por exemplo, quem promoveu a penhora é uma pessoa física, é um banco, por exemplo, né? Um banco que está fazendo isso.
O processo no qual a penhora foi determinada já foi encerrado, possibilitando o cancelamento da penhora? Vamos imaginar que sim. É possível realizar o cancelamento da penhora na matrícula e, para tanto, é preciso procurar um advogado. Não, não encerrou. Tá vendo? Aqui, ó, aqui, veja a diferença, olha só. Aqui, quando era da União, olha lá, ó. Vamos comparar o texto do sim, ó. Deixa eu fechar aqui para não ficar. Ó, vamos comparar o texto aqui do sim, olha lá, ó. Então aqui penhora em favor da União. O processo encerrou? Sim. Aqui processo que não é em favor da União, o processo não encerrou. É necessário cancelar. É possível cancelar. Então aqui, ó, você não tem que cancelar. Se você quiser, você cancela. Você vai conseguir fazer a venda sem cancelar, né? Então é possível você fazer a venda e realizar o cancelamento se você quiser. Não, o processo não terminou. A venda pode ser realizada, mas há o risco do reconhecimento da fraude de execução e o imóvel ser vendido judicialmente. Uma solução é o comprador pagar a dívida do vendedor no processo e solicitar o cancelamento do processo. Para a aplicação dessa solução, há necessidade de um advogado. Então perceba que sem você ser formado em direito, sem ter a formação jurídica, você consegue responder uma questão jurídica para o seu cliente, dar todas as informações. Você não vai solucionar porque precisa de um advogado, mas você vai dar o caminho para ele, você vai falar para ele o que ele, apertei demais aqui, o que ele deve fazer, né? O que ele deve fazer. Pessoal, então perceba que o nosso mapa mental, ele é bem tranquilo de ser utilizado, né? E ele vai trazer para você todas as soluções para você fazer uma análise de risco 100% completa de forma ágil e segura.